preço de alimento vai disparar. E não só isso, podemos ter no mundo desabastecimento. Podemos ter no mundo desabastecimento. Olá, patriotas do meu Brasil! Este vídeo é de extrema importância, por isso eu peço para que você assista até o final para ver o alerta que o presidente Jair Bolsonaro fez ao Brasil de algo muito terrível que poderá acontecer. E a gente pede a Deus que logo mais o nosso Supremo Tribunal Federal não altere o marco temporal. Se isso vier a acontecer, porque é uma pressão externa muito grande, mas o pessoal lá de fora não sabe as consequências disso aí. Hoje o Brasil tem a sua segurança alimentar, mas muitos outros países dependem do que nós produzimos para que eles lá fora tenham a sua segurança alimentar também. Cada 5 pratos de comida consumidos no mundo, 1 vem do Brasil. E se esse novo marco temporal passar a existir, caso o Supremo assim entenda, será um duro golpe no nosso agronegócio, com repercussões internas quase catastróficas, mas também lá para fora. Se o Brasil tiver que demarcar novas reservas indígenas, conforme previsão do Ministério da Agricultura, o equivalente a mais 14% do território nacional, que seria equivalente aos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Isso equivale, Onix, uma Alemanha e Espanha juntas. O preço de alimento vai disparar. E não só isso, podemos ter no mundo desabastecimento. Então as consequências, hoje o Brasil então é um país responsável. A gente pede a Deus que o marco temporal definido por ocasião da demarcação Raposa Serra do Sol seja mantido. Porque temos problemas e nós estamos exatamente no caminho contrário daqueles que querem o novo marco temporal. Em um evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso alertando a nação brasileira. Em sua fala, ele comentou sobre as ações do governo federal no combate à pandemia e também sobre o cuidado que ele teve para que a economia do Brasil não fosse afetada. Em um determinado momento de seu discurso, ele fez um alerta dizendo que os preços dos alimentos poderão sofrer grandes reajustes no Brasil, afetando a classe mais humilde. E também disse que poderá ocorrer desabastecimento em boa parte do mundo, caso o STF permita que terras que pertencem a agricultores sejam demarcadas para indígenas. Por ocasião da pandemia, pouca coisa sobrou para o governo federal, a não ser mandar recursos para estados e municípios e também suprir a renda de uma parte considerável da população que, com a política do fique em casa, a economia te vê depois, nós tivemos que socorrê-los para que não passassem por necessidades. Então, graças a Deus, o agronegócio não parou o ano passado, assim como as poucas outras atividades no Brasil não pararam. Mas também, naquele nosso decreto de profissões essenciais, incluímos ali, entre tantas outras, no máximo possível, incluímos a construção civil. Decisão que manteve esse setor trabalhando. Obviamente, evitou-se demissões e pudemos continuar fazendo entregas, muitas feitas com o Pedro da Caixa presente, depois com o João Roma, também com o Rogério Marinho, todas praticamente fazendo entregas. Casa própria. Casa própria realmente não tem preço para quem a recebe. Mas outras coisas de boas também aconteceram no país. Eu estou vendo aqui o deputado Medeiros, de Mato Grosso, que sempre me traz informações sobre a questão indígena do seu estado. Como, por exemplo, os parecis
estão cada vez mais produzindo em Mato Grosso, bem como outras etnias. E aqui presente, o governador Denário, de Roraima, eu acho que é o estado de menor densidade eleitoral do Brasil, mas que faz um grande trabalho no seu estado. E ali ele me trouxe agora algumas informações que começam a cada vez mais, com toda certeza, interessar a muitos governadores. Ele me traz uma proposta agora que vai reduzir o imposto estadual, o ICMS, do gás de cozinha. Tem uma queda em quase metade do valor desse imposto, a começar no início do próximo ano, e depois, com um acordo, com o CONFAS, ele pretende zerar esse imposto. É uma brilhante ideia, no meu entender, que realmente atinge os mais humildes, os mais pobres, como disse aqui agora há pouco o Rogério Marinho, no tocante à Casa Popular. E também diz, já que eu citei o Medeiros, também diz aqui que ele providenciou no corrente ano que 800 hectares em terras indígenas passassem a produzir milho e feijão no seu estado. Uma excelente iniciativa que nasce lá em Mato Grosso, prezado Medeiros, com aquilo que você cada vez mais está nos informando. E a gente pede a Deus que logo mais o nosso Supremo Tribunal Federal não altere o marco temporal. Se isso vier a acontecer, porque é uma pressão externa muito grande, mas o pessoal lá de fora não sabe as consequências disso aí. Hoje o Brasil tem a sua segurança alimentar, mas muitos outros países dependem do que nós produzimos para que eles lá fora tenham a sua segurança alimentar também. Cada 5 pratos de comida consumidos no mundo, 1 vem do Brasil. E se esse novo marco temporal passar a existir, caso o Supremo assim entenda, será um duro golpe no nosso agronegócio, com repercussões internas quase catastróficas, mas também lá para fora. Nós estamos experimentando uma inflação alta nos gêneros alimentícios no mundo todo, fruto da pandemia e fruto também do fique em casa, economia, a gente vê depois. Se o Brasil tiver que demarcar novas reservas indígenas, conforme previsão do Ministério da Agricultura, o equivalente a mais 14% do território nacional, que seria o equivalente aos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Isso equivale, Onix, uma Alemanha e Espanha juntas. O preço de alimento vai disparar. E não só isso, podemos ter no mundo desabastecimento. Então hoje o Brasil então é um país responsável. A gente pede a Deus que o marco temporal definido por ocasião da demarcação Raposa Serra do Sol seja mantido. Porque temos problemas e nós estamos exatamente no caminho contrário daqueles que querem o novo marco temporal, que é, como disse aqui, citando o deputado Medeiros de Mato Grosso e citando o governador Denário de Roraima. Nós queremos que nossos irmãos indígenas passem cada vez mais a serem tratados, serem pessoas exatamente igual a nós. Uma parte considerável dos indígenas querem produzir, querem trabalhar. E nós sabemos que isso realmente fará com que, no Brasil, teremos um só país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e não uma colcha de retalhos, como alguns querem fazer do nosso país. E quando se fala, e para encerramento, prezado Marinho, em casa popular, a pessoa fica feliz ou felicíssima em receber a chave da sua casa. O mesmo nós temos feito com a Tereza Cristina pelo Brasil, entregando títulos de propriedade. Nós entregamos nosso governo mais títulos do que os 20 anos de governos que nos antecederam. A gente tira
A gente tira das mãos do MST essas pessoas. Quando ele fala, essa terra é minha, ele não aceita embarcar no ônibus vermelho que passa na frente da sua propriedade para invadir uma terra ou outra lá na frente. Então nós estamos vivendo praticamente 2 anos e 8 meses sem invasões, sem atividade do MST. Isso é muito bom para todos nós. Leva paz, leva tranquilidade ao campo. E associado a uma parcela também que tem a sua casa própria nas áreas urbanas, também levamos paz para essas áreas. Talvez, com toda certeza, aí também, além do trabalho dos governadores com o seu secretário de segurança, a diminuição da taxa de homicídios e de violência em nosso país. Então, quando a gente trabalha para o país como um todo, o lucro é, obviamente, de todos. Assim sendo, quero mais uma vez parabenizar aqui o Pedro da Caixa, o João Roma e o Denário não, o Rogério Marinho nesse momento, o Denário por tabela aí, tá? Pelo trabalho que fazem nessa área. Muito obrigado a todos e Deus abençoe o nosso país.